para limpar, era descobrir o que estava acontecendo. Então eles foram fazer uma varredura tipo assim, procurando onde que estava o problema, o que estava acontecendo. Aí descobriram que era um processo de magia negra que tinham feito para ela. E um médium que nunca tinha ido na casa dela descreveu com os mínimos detalhes um determinado cômodo da casa dela. Sim? Esses médios necessariamente, fora desse momento, não são médios videntes. Não são médiums videntes. Então, não todos os médios da casa, eles desdobramento podem fazer isso. Podem fazer. Consciente. Podem fazer e conscientemente. Todo mundo entendeu isso? Entendeu? Não há necessidade de ser vidente, não. Muito bem. Porque quando a mente se expande, automaticamente é a sua mente que viaja. E não a sua vidência única e Ele, exclusivamente. inclusive, nem é espírita, é uma ferramenta. Exatamente, Né? é uma ferramenta. Não são espíritas, né? Exato. Tem Pode ser terapeutas que usado no vento solar? Pode ser usado, pode não, deve. Entendeu? Pode não, deve. Porque inclusive o médium pode se desdobrar e ir lá na casa e detectar onde exatamente o vento solar tem que agir. Onde exatamente, o vento solar tem que queimar dentro do banheiro X, em tal lugar assim, 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 porque lá tem uma energia negativa que está prejudicando a família. Aí, voltando ao caso da consulente, narrou com os mínimos detalhes, o médium narrou com os mínimos detalhes um cômodo que tinha na casa dela. E falou para ela, olha em cima da laje desse cômodo, que lá em cima da laje desse cômodo tem algumas agulhas que foram imantadas e jogadas lá por uma pessoa. E ela já sabia até quem era a pessoa. Ela conseguia fazer uma coisa que era incrível. Ela recebia na casa dela a ex-esposa do marido para festas, confraternizações e tudo mais, porque afinal os filhos dele vinham e traziam a mãe. Aí ela já sabia mais ou menos que era essa ex, mas ela não sabia o que essa ex tinha feito e como, e ou onde. E aí a pessoa foi e falou, busca lá em cima desse cômodo, lá em cima dessa laje, você vai encontrar umas agulhas bem grandes. E essas agulhas estão imantadas com uma energia muito negativa. E aí você vai trazer essas agulhas aqui. E incrível, gente, ela achou as agulhas. Ela chegou lá, eram as agulhas desse tamanho assim. Ela ficou espantada. Então, com o desdobramento psíquico, há essa possibilidade de você expandir a sua consciência e ir a vários lugares e fazer vários trabalhos sem perder a consciência. Então você não vai dormir, porque o seu duplo etérico não vai se afastar do físico. Ele vai somente deslocar a região da cabeça um pouquinho, e aí ele vai liberar o seu cérebro para que a sua consciência inata se expanda. E aí a sua consciência vai se expandir. Por isso que tem muita gente que chama de desdobramento psíquico ou desdobramento de consciência, tá? Então, ele é muito, mas muito eficaz mesmo. Essa é a segunda situação. E existe aquele que nós chamamos de desdobramento espiritual. Eu quero explicar para vocês com relação a esse desdobramento espiritual, que ele ocorre somente em casos em que está sendo tratado um espírito, ou seja, um irmão desencarnado, porque você vai produzir ali naquele irmão a dissociação dos seus corpos. Então por que a gente chama esse desdobramento de desdobramento espiritual? Porque há a dissociação dos corpos, mas como ele não tem o físico, então vai agir apenas em plano espiritual. Então, exatamente. Então o comando é
dissociar os corpos do irmão, desdobrar os corpos do irmão. Como ele está desencarnado, ele não tem o físico e nem o duplo etérico, então esse desdobramento vai ocorrer a partir do corpo astral. E isso ocorre quando se está fazendo o tratamento de algum irmão rebelde, de algum irmão que ele está, nós estamos tendo dificuldade para controlá-lo, para doutriná-lo, ou um irmão que tenha um poder mental, um conhecimento muito elevado, um irmão que tenha um poder energético muito forte, e isso não precisa nem dizer, mago negro. Então, nós fazemos esse desdobramento de corpos espirituais somente em irmãos desencarnados. Por isso, nós demos a nomenclatura de desdobramento espiritual, diferenciado do desdobramento de corpos que ocorre com o encarnado. Porque no desdobramento de corpos do encarnado, o corpo imediatamente inferior vai dormir, não vai? Quando acontece o desdobramento espiritual com o mago negro, o corpo imediatamente inferior, ele vai continuar naquele médium que está fazendo a captação ali. E os outros serão acoplados aos outros membros que estão participando do trabalho ali. E aí vem uma pergunta muito interessante. Esses outros terão sensações? Não. Por quê? Porque o foco não é esse. Não é tratar corpo a corpo. É somente dividir a energia dele, espalhar a energia dele, para que ele fique mais vulnerável à doutrinação e aos trabalhos de contenção. Você ia fazer uma pergunta? Na outra aula eu tinha entendido que no desdobramento espiritual podia tratar personalidades também, e não só os desencarnados, né? Como é que fica essa situação? Pode ou não? No desdobramento espiritual não há necessidade de falar assim, é só com espírito. Pode tratar uma personalidade sim. Por quê? Porque ela não é autônoma, gente. Quando a gente estudou sobre personalidades, elas não são autônomas. Então pode desdobrar uma personalidade sim. Mas também isso vai acontecer em que nível? A nível espiritual, não é? Personalidade também não tem o duplo etérico e também não tem o físico. Está ligado ao físico do consulente pelo cordão prateado, sim. Mas ali, aquela manifestação da personalidade não tem os dois corpos inferiores. Pode sim, tá? É muito importante isso. Deixar claro que é um tratamento feito a nível espiritual. Então, você não vai fazer essa dissociação de corpos com um consulente. Igual, por exemplo, você está tratando um consulente aqui e você dissociar os corpos dele e colocar um corpo em cada médium da sala. Não, você não vai fazer isso. Você vai fazer isso somente quando você está tratando ou um obsessor, um irmão desencarnado ou uma personalidade. Aí pode dissociar essa personalidade. Inclusive, essa técnica foi utilizada muitas vezes tratando personalidades minhas. Porque minhas personalidades, toda vez que vinham, elas vinham raivosas, furiosas. E aí era necessário que aquele doutrinador que estava doutrinando ali dissociasse os corpos da minha personalidade. A personalidade tem os corpos da inferior, mental superior. Tem. Porque é plasmado. Lembre-se que ela cria ideoplastia. Quando uma personalidade se manifesta, ela cria uma ideoplastia completa de um ser humano. Ela cria ideoplastia completa. Então, para ela ali, ela é um ser autônomo. E, inclusive, acontece até de a personalidade, ela não se reconhecer ligada ao consulente. A gente pergunta para ela, quem é a Carla para você? Não sei. Eu não gosto dela, nem gosto dela. Ah, mas como assim você não gosta? Não, não gosto. Olha que a gente vai ver uma personalidade da Carla.
Então é muito importante isso. Mestre? Como a nossa dificuldade de médium prontos, 100% pronto, é a coisa delicada. Como esses corpos não serão dialogados com eles, e sim com aquele que vai incorporar no médium? Isso. Eu posso utilizar um médium em desenvolvimento, não desenvolvido pronto ainda? Tranquilamente. Então a pergunta é, vou dar um exemplo. O tipo está aqui, é um Certo. trabalhador da casa, o desenvolvimento dele está ainda em processo de evolução. Ótimo. Eu tenho uma carga, por exemplo, da médica que está pronta. Certo. Eu trouxe a entidade na carga. Certo. Os outros corpos eu posso trazer em médios com esse perfil? Com certeza. Não haverá comunicação. Porque não haverá comunicação, não haverá manifestação. Apenas vai pegar aquele corpo e acoplá-lo ao médium para tirar energia do foco principal que está se manifestando da capa. Você não precisa ser médium realmente pronto. Não, de forma alguma. Não há necessidade.